Senhor. Amém. Vocês estão bem? Sim. Vocês lembram que Deus nos deu uma armadura para a gente se proteger de quê? Do mal, muito bem, do mal e do inimigo, né? E hoje nós vamos aprender como se proteger usando os sapatos da paz. Nós precisamos usar o sapato do Evangelho da Paz todos os dias. E a história que nós vamos aprender hoje está no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Que o título da nossa história é Filipe e o Eunuco. O anjo tinha falado para Filipe, dizendo, levanta-te. O anjo falou para Filipe, dizendo, levanta-te e vai até a estrada, que é de Jerusalém até Gaza. E logo que Filipe ouviu a voz do anjo, o anjo estava mandando o Filipe fazer o quê? Ele ia para uma estrada que era deserta, né? Que era de Jerusalém até Gaza. O que foi que Filipe fez? Logo quando ele ouviu a voz do anjo, ele obedeceu. Ele fez o que o anjo do Senhor tinha mandado ele fazer e foi para essa estrada. Quando ele chegou nessa estrada, estava passando um eunuco que estava vindo de Jerusalém, que tinha ido adorar o Senhor. O eunuco tinha ido fazer o quê? Adorar o Senhor. Adorar o Senhor. E quem foi que mandou Filipe ir para aquela estrada? O anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor falou, o que foi que Filipe fez? Ouviu. Obedeceu, né? Ouviu, entendeu o que ele falou e logo obedeceu. E quando Filipe viu o eunuco, o Espírito do Senhor falou para Filipe se aproximar daquela carruagem. E Filipe se aproximou. Quando Filipe se aproximou, viu que ele estava lendo a palavra, que é a Bíblia. E viu e escutou ele lendo no livro de Isaías. E perguntou para ele. Filipe fez uma pergunta para quem? Para o eunuco. Perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Não, porque ninguém está ensinando. E o eunuco logo respondeu para Filipe: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar, né? E logo Filipe começou a explicar a palavra do Senhor que ele estava lendo, que falava da vida de Jesus, que falava que Jesus ia vir para morrer na cruz por nós. E através de Jesus, aquele que aceitar Jesus no seu coração, obedecer os seus mandamentos, ia herdar a vida eterna e ia morar eternamente no céu com ele. E logo o eunuco convidou Filipe para subir na carruagem e começar a explicar. Filipe explicou a palavra do Senhor para eles. E eles viram, quando eles andaram mais à frente, viram as águas. E o eunuco falou para Filipe: o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu para o eunuco: se creres que Jesus é o Filho de Deus, pode ser batizado. E o eunuco falou que cria que Jesus era o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus? Então, eles desceram da carruagem e Filipe batizou o eunuco nas águas e logo o Espírito do Senhor arrebatou Filipe daquele lugar para outro. O que podemos aprender com essa história? Veja como é importante a gente estarmos no culto prestando atenção na palavra do Senhor. Quando Filipe ouviu a voz do anjo do Senhor, o que foi que ele fez? Obedeceu, né? E ele só entendeu porque ele não estava conversando, ele estava em silêncio, né? Prestando atenção, e quando ele ouviu, entendeu e logo obedeceu. E isso nós temos que fazer aqui na casa do Senhor. Estar em silêncio para ouvir a voz do Senhor falar conosco através da palavra dele. Porque quando os irmãos estão lendo a palavra do Senhor, Deus está falando conosco através da palavra dele. E se a gente não estiver prestando atenção, estiver conversando com o coleguinha do lado, nós não vamos entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não vamos saber o que Deus quer que a gente faça. E como é que a gente vamos obedecer se a gente não entender, né? Por isso que é importante nós ficarmos em silêncio no culto, prestando atenção para ouvir a voz do Senhor e entender o que o Senhor está falando conosco. Outra coisa também que podemos aprender é que, vocês lembram da história de Marta e Maria? Marta estava, quando Jesus recebeu Jesus em sua casa, Marta, o que foi que ela fez? Ela ficou distraída com outras coisas, não foi? Ficou muito
distraída com outras coisas e esqueceu, não escolheu a melhor parte. Quem foi que escolheu a melhor parte? Maria. Por que Maria escolheu a melhor parte? Porque ela aproveitou aquele momento que Jesus estava ali na sua casa para aprender a palavra do Senhor. E nós vamos aproveitar esse momento que nós estamos na casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor. Não ficar conversando com o nosso coleguinha, porque às vezes quando a gente conversa, a gente não escuta a voz de Deus, não entende o que Deus quer que a gente faça, nem atrapalha o nosso colega que está do nosso lado. Ou seja, a gente está pecando e também incentivando ele a pecar, porque uma hora ou outra ele termina a entrar na nossa conversa. Então vamos fazer silêncio, prestar atenção para entender a voz do Senhor, entender o que o Senhor quer falar com a gente. Também devemos fazer como o Felipe fez, né? Usar os sapatos do Evangelho da Paz. Como assim usar os sapatos do Evangelho da Paz? Quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos usando isso. Estamos ensinando na escola, falando de Jesus, porque Jesus, quando ele ressuscitou, que foi para o céu, ele deixou uma grande missão para a gente. Ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E hoje, essa palavra é para nós. Nós temos que falar de Jesus para todas as pessoas que não conhecem. Se a gente estiver falando de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, nós estamos usando os sapatos do Evangelho da Paz, anunciando que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele nos cura de enfermidade, que Ele, somente através dele, nós podemos ir para o céu e ter a vida eterna, morar eternamente com Deus. Nós devemos fazer isso na escola, falar com os nossos colegas, no momento que nós estiver na escola, eu usar esse sapato do Evangelho da Paz e pregar para os nossos amigos, em casa também para os nossos pais, né? Porque tem crianças que os pais não são evangélicos, não frequentam a igreja, não sabem ler, não procuram ouvir a palavra do Senhor. E nós, que sabemos um pouco da palavra do Senhor, nós temos que falar para eles, falar para os nossos pais, ensinando o que a gente aprendeu do Senhor, ensinando que Jesus é o nosso Salvador, para que eles venham ser libertos e aceitar Jesus no seu coração para ir morar eternamente com o Senhor, como um dia nós iremos. Amém? Amém. Vamos para as perguntas. Quem quer participar? Só? Vem para cá que vai participar. Primeira pergunta para o Daniel. O que Felipe falou para o eunuco quando viu ele lendo a palavra do Senhor? No rio, à beira do rio, ele via motivos para adorar. Então ele estava dizendo: o Senhor é o meu pastor. Não lembra? Estava dizendo: o Senhor dá alimento. A vitória. O que foi que o eunuco respondeu para Felipe quando Felipe perguntou: você está entendendo o que você lê? Muito bem. Quem foi que mandou Felipe ir até aquela estrada deserta? Muito bem. O que era que o eunuco estava fazendo em Jerusalém? Foi fazer em Jerusalém. O cavalo e o boi é guiado na base do açoite. A ovelha não. O que foi que o eunuco foi fazer em Jerusalém? E quando ele estava voltando, Filipe viu ele. Ele me alimenta com comida. Eu sou ovelha dele. E você, Arthur? O que foi que o eunuco foi fazer em Jerusalém? Que quando estava voltando, Filipe viu ele. É só você perceber. Ovelha não bebe água em um rio agitado. Ovelha só bebe água sem. Diga alguma coisa? Eu sei isso. Ovelha não come de forma Não lembra? como faz qualquer outro animal. Ler a Bíblia foi o que ele viu ele fazendo, né? Mas o que foi que ele tinha ido fazer lá em Jerusalém? Vocês sabem disso? Vocês têm. O salmista estava se comparando aquelas ovelhas que ele era pastor. Ele disse: eu sou pastor dessas ovelhas. Melhor que eu. Não lembra? Não lembra. Alá. O que foi que Filipe perguntou para o eunuco quando viu ele lendo a Bíblia? A palavra
A mesma pergunta para ele. O que foi que Filipe perguntou para o eunuco quando ele viu ele lendo a Bíblia? E o Mateus? É a mesma pergunta. O que foi que Filipe perguntou para o eunuco quando viu ele lendo a Bíblia? Não pode. Você está entendendo? Você está lendo? Muito bem. Ele perguntou, não foi? Você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu o que? Vocês lembram? Isso. E logo ele foi explicar a palavra do Senhor para ele, né? Amém?